2h40, agora nós vamos entrevistar o Dr. Renato Savi, que é advogado, especialista em direito imobiliário, e irá falar sobre financiamento de imóveis. Muito boa tarde, Dr. Renato Savi. Boa tarde a todos. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Doutor, comprar um imóvel na planta ou usado por meio de financiamento é bem trabalhoso, leva algumas semanas, até meses, é um processo cheio de etapas e o senhor poderia tentar resumir de alguma forma quais são essas etapas? Tem a apresentação da proposta, análise financeira, vistoria, como que é, primeiramente, se o senhor puder resumir esse processo todo? Vamos lá. Primeira coisa, as pessoas precisam ter em mente que há necessidade de uma pré-aprovação. Quando há o imóvel na planta, as pessoas vão até o estande, fazem a escolha, compram, geralmente faz um contrato de compromisso de compra e venda ou uma promessa de compra e venda, e após a entrega da obra, precisa fazer o pagamento total. Geralmente as pessoas utilizam o financiamento bancário, e o financiamento bancário ele tem é uma burocracia, né? O banco precisa de garantias. E a primeira coisa que precisa ser feita é reunir a documentação, levar até o banco, fazer uma pré-aprovação antes de, inclusive, de assinar o contrato com a construtora, levar o comprovante de renda, extrato bancário, olerite, declaração de imposto de renda, já ter essa pré-aprovação. As pessoas podem utilizar a pré-aprovação do próprio banco, que tem conta corrente, fica até mais fácil, né? Mas se houver um banco que tenha um juros menor e a pessoa se interesse, precisa levar tudo isso para que haja uma tranquilidade na compra, né? A pré-aprovação. Depois da entrega da obra, vai ter que ser feita uma nova análise, o banco fará uma nova análise do cadastro dessa pessoa, desse comprador. No imóvel pronto, isso já é feito de uma forma mais rápida, porque precisa liberar, né, vamos dizer, liberar o financiamento já quase que de pronto. E como que é feita quando você está comprando um imóvel, não da construtora, não na planta, um imóvel pronto, você vai comprar de uma pessoa física, né? Como que é feita essa transferência e também o pagamento, quando que ele ocorre, para que seja feito de uma forma segura tanto para o vendedor quanto para o comprador? Alguém media essa venda? Como que funciona? Geralmente, nós temos os corretores de imóveis, né, imobiliária, que faz a análise, uma pré-análise do imóvel, né, do vendedor, precisa tirar certidões negativas, ter a matrícula do imóvel, para saber se não tem nenhum ônus, nenhum gravame. E após isso, a pessoa o comprador, ele vai fazer o seguinte, ele vai levar para um advogado, também ele leva para um advogado, para fazer toda essa análise. Porque às vezes tem algum gravame, alguma coisinha, algum processo, mas o valor é irrisório, é baixo e não há um óbice em realizar a compra. Mas é interessante ter uma análise de um profissional do direito. E o compromisso de compra e venda, ele será realizado após essa análise da documentação, do imóvel também, se não tem dívidas de IPTU. E após isso, após essa assinatura e tudo estar conforme, de acordo com as regras, o que vai acontecer? Leva-se, se for pagamento à vista, pode ser feito, vai ser feita a escritura pública, elaborada por um cartório de notas, essa escritura pública, e após isso, após o pagamento, vai ser realizado o registro, né, o registro de imóvel, lá no cartório de imóveis. Agora, se houver um financiamento bancário, né, o contrato de financiamento bancário equivale à escritura.
Então ele tem força de escritura pública. E muitas pessoas envolvidas no setor imobiliário tratam até com normalidade o fato de que bancos que trabalham com financiamentos acabam, na hora ali de assinar o contrato, empurrando outros produtos, falando que para você conseguir fechar o contrato da compra, você tem que comprar junto um seguro de vida ou qualquer outro tipo de seguro, outro produto do banco. Isso é ilegal, né, doutor? Basicamente é uma venda casada. É uma venda casada, mas acontece muito. Nós no escritório nós temos alguns clientes que a procura é para uma revisional de contrato. Então, o que acontece? O banco, isso é comum demais, o banco ele insere um seguro. Tem seguro de vida, ele insere um outro tipo de seguro, que não me lembro o nome agora. E o que acontece? A parcela fica alta, não há essa obrigatoriedade de ter o contrato desse seguro, mas eles vendem dessa forma, embutem, e as pessoas não leem o contrato de financiamento, né? É difícil alguém ler contrato de financiamento, por isso é interessante um profissional da área, mas as pessoas não leem. E a hora que vai levar para um especialista, tem ali na parcela o seguro. É venda casada, não é obrigatório, mas muitos bancos não concordam em fazer o financiamento se não houver esse seguro de vida, por exemplo, que a pessoa falece, alguma coisa do gênero, o contrato ele é quitado, ou até mesmo alguns outros seguros da pessoa ficar incapaz provisoriamente, temporariamente, e esse contrato ter as parcelas pagas por esse seguro. Mas o banco não pode negar o negócio se o cliente se recusar a adquirir qualquer produto, que já ouvi falar até em título de capitalização, previdência privada. Não pode. Não pode negar. Não pode negar porque é ilegal. O Código de Defesa do Consumidor ele veta esse tipo de comercialização. E uma outra situação, doutor, que é bem comum, é a pessoa ela ia adquirir um apartamento, um imóvel, uma casa usado, né, não novo, e esse imóvel já está financiado pelo atual proprietário, ele ainda não quitou esse imóvel. As pessoas falam em assumir o financiamento, mas não é bem isso, né? É o interveniente quitante, como que funciona isso? O que acontece é o seguinte, primeiramente, quando você vai fazer a compra, se existe um financiamento, o correto é quitar essa dívida e passar e vender o imóvel, né? Eu tenho participado de várias transações dessa maneira, com o valor de entrada ou um valor um pouco mais substancial, quita-se, ocorre a baixa da dívida e retira-se o gravame, né? Geralmente a alienação fiduciária, retira-se, baixa e faz a venda. Mas se tem algumas pessoas que fazem a venda, vamos chamar do contrato de gaveta, né? O contrato de gaveta, ele só tem a força ali entre as duas partes, o comprador e o vendedor, e não com o banco. O banco acaba não tendo nenhum tipo de compromisso com esse vendedor, com esse comprador. Agora, o interessante é fazer a análise, pedir ao banco que faça a análise desse comprador e faz essa venda, e o comprador entra nesse contrato como parte. Tá certo, então. Ele vai se obrigar, né? Ele vai se obrigar ao pagamento. Tá certo, doutor. Muito obrigado por nos atender, tirar essas dúvidas sobre financiamento imobiliário, que realmente é um processo que exige um bom trabalho de levantamento de documentos e, enfim, às vezes surgem alguns problemas e é sempre bom procurar ajuda nesses casos, né, doutor? Muito obrigado, um abraço e uma boa quarta-feira. Eu que agradeço. 2h50.